No vídeo sobre Maus, eu sugeri para vocês a leitura de um texto do Walter Benjamin chamado Tese sobre o Conceito de História. E neste vídeo aqui, eu sugiro que vocês leiam um livro do Agamben chamado O que Resta de Auschwitz, que é um livro em que esse autor ele tenta entender as dimensões da produção escrita dos sobreviventes do nazismo, pensando nisso a partir da análise do papel do testemunho enquanto um documento histórico, mas também pensando nos limites do testemunho enquanto um relato pessoal. E lá pelas tantas, o Agamben ele sugere a substituição da palavra holocausto não pela palavra Shoah, que é uma palavra que já vem ganhando um certo espaço e um certo peso dentro da academia, mas sim pela palavra Auschwitz. E ele sugere essa substituição justamente porque o termo holocausto ele é de um extremo mau gosto quando a gente pensa nas primeiras acepções e nos primeiros usos dessa palavra, porque holocausto é um tipo de sacrifício feito, é um sacrifício de animais feito em nome de Deus. Então, segundo a argumentação do Agamben, é de um extremo mau gosto você utilizar uma palavra com esse tipo de significado ao que aconteceu aos judeus lá nos campos de concentração. Então, justamente por conta disso, ele sugere essa substituição da palavra holocausto pela palavra Auschwitz, porque a palavra Auschwitz, além de você remeter já diretamente à questão do holocausto, ela também retoma muito do medo que o termo Auschwitz ganhou ao longo dos anos lá de perseguição, não só aos judeus, mas a vários dos outros grupos étnicos que foram, ou enfim, ou grupos sociais que foram perseguidos pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra. Então pensar a palavra Auschwitz é de uma importância e de um peso muito maior e muito mais humano, né, digamos assim, do que você utilizar a palavra holocausto. E me parece que o Michel Laub tinha isso em mente quando ele foi organizar aqui o seu Diário da Queda, que é o livro sobre o qual eu vou tentar falar um pouquinho para vocês hoje neste vídeo. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre o Diário da Queda do Michel Laub. Esse daqui, se não me engano, é o quinto romance desse autor que foi publicado lá em 2011. E talvez tenha sido com esse romance aqui que o Laub tenha alcançado uma projeção a nível nacional, digamos, né? Ou pelo menos tenha sido com este livro que esse autor tenha realmente se fixado na lista dos grandes autores da literatura brasileira contemporânea. Isso porque neste livro aqui, no Diário da Queda, nós vamos ter uma série de temáticas que aparecem com uma certa recorrência dentro da nossa literatura. Como é o caso, por exemplo, da questão da memória, e de como essa memória auxilia no processo de formação do indivíduo. Você tem também aqui a questão de uma narrativa familiar, e daí pensando nessa narrativa familiar que remonta lá, por exemplo, a autores como o Milton Ratum com Os Dois Irmãos, esse tipo de narrativa familiar geralmente é sempre centrado em personagens masculinas. E eu não sei se vocês já perceberam isso, mas quando você pega e faz um balanço, você percebe que há muito mais narrativas com esse tipo de tema voltada ao universo masculino do que feminino. Não sei dizer exatamente por quê. Mas, enfim. E por fim, você tem também aqui, e talvez seja esse o grande interesse da maioria das pessoas quando vai ler este livro, você tem aqui a questão da autoficção. Eu ia falar da autobiografia. Da autoficção. Só que assim, esse é um tipo de temática que não me agrada tanto assim, então vou tentar ir por outros caminhos. Estou apenas comentando um pouquinho aqui sobre ele com vocês, para que você saiba que é possível encontrar neste livro aqui também um exemplo de autoficção. Caso você não saiba o que é autoficção, é aquele tipo de narrativa, enfim, ou de texto, em que você consegue muito bem aproximar elementos do universo intradiegético aqui, ou seja,
elementos da própria narrativa, do próprio texto, a elementos que são externos a ele e que geralmente correspondem ali à vida do autor. Então, nesse tipo de narrativa, geralmente você tem alguns dados que são biográficos, mesmo dados que são reais, mas você tem também ali uma série de efabulações ficcionais que vão tecer esses dados reais ou coisa do tipo. Muito bem, como eu falei para vocês, então eu não vou ir muito por este caminho, até porque o meu interesse maior neste livro aqui recaiu sobre a questão judaica que também aparece aqui neste romance, e foi justamente por conta disso que esse livro veio parar nas minhas mãos. Quem me emprestou ele foi o Raul, então muito obrigado, Raul. E o Raul me emprestou justamente porque eu comentei com ele que a questão do judaísmo dentro da literatura me agrada bastante. Muito bem. Como eu comentei com vocês, o Diário da Queda vai ter aqui como um dos focos principais essa questão toda de uma narrativa que vai falar sobre uma família. No caso aqui nós vamos ter um livro que vai perpassar 3 gerações de uma mesma família, e essa mesma família é uma família de judeus. Então você tem lá desde o avô, que foi um sobrevivente de Auschwitz, e ele perdeu tudo o que ele tinha e todos que ele conhecia no campo, o que de certo modo lhe gerou um trauma tão grande que ele nunca conseguiu sequer se referir a esse período da sua vida. Tanto é assim que conforme o tempo foi passando, ele chegou ao Brasil, em Porto Alegre, ele conseguiu ali constituir uma família, depois ele conseguiu adquirir um negócio próprio que foi passando de geração a geração. Mas apesar disso tudo, ele nunca conseguiu tocar no assunto. Tanto é assim que, com o tempo, ele foi se isolando cada vez mais do convívio familiar e passou a escrever uma enciclopédia de um mundo perfeito. Então, é muito interessante porque esses escritos do avô, que aparecem aqui em alguns fragmentos deste texto, esses escritos do avô, eles tentam sistematicamente apagar toda e qualquer referência que ele pudesse fazer a Auschwitz. Então, nesse sentido, é um texto muito mais objetivo do que os outros que vão aparecer aqui ao longo do romance. Então, com essa enciclopédia que o avô vai criando, e quando eu digo enciclopédia, é enciclopédia mesmo, ele tem vários verbetes e fala. O que é o leite? O leite é um líquido que dá para alimentar uma pessoa e não sei o que. É esse tipo de coisa que está escrito no caderno do avô. Então, com essa enciclopédia, me parece que o avô ele tenta exaustivamente apagar a própria memória, apagar os próprios os traços que ele carregaria lá do evento traumático que foi Auschwitz. Então, nesse sentido, é um livro que levanta uma discussão que me parece muito pertinente, que é até que ponto a gente pode cobrar de um sobrevivente de um evento como este, né? Até que ponto a gente pode cobrar que ele faça alguma coisa, que ele seja lá um Primo Levi da vida, que saia narrando isso tudo para as pessoas. Isso, de certo modo, aparece também no Maus quando a gente pensa na resistência inicial que o pai do Art Spiegelman, né, que o Vladek apresenta em narrar esses eventos para o filho. Então essa questão já aparecia lá também e é retomada aqui, só que aqui de uma maneira muito mais central do que lá no Maus. Caso você não saiba, eu fiz recentemente um vídeo aqui sobre o Maus, o link para ele vai estar lá embaixo. Muito bem, então, pensando nessa questão da memória, essa primeira geração, que é a geração do avô, ela vai tentar sempre apagar a memória. E daí você tem a segunda geração, que é a geração do pai do narrador aqui. E esse pai... Ah, sim, uma coisa muito importante é que esses 3 personagens centrais, eles não têm nome. O que, de certo modo, pode sustentar uma leitura de que eles sejam iguais ali. A partir do momento que eles não têm nome, eles podem ser... A relação entre eles pode ser intercambiável, sobretudo porque os 3 sofreram um tipo de trauma, os 3 estão tentando lidar com esse trauma, e os 3 têm uma relação muito peculiar com a questão do judaísmo, seja tentando apagá-la, seja reforçando, seja negando, no caso lá da geração do narrador. O único personagem que vai ter nome vai ser um personagem chamado João, mas daqui pra frente eu falo pra ele, um pouco sobre ele. Mas enfim, o que eu estava falando mesmo? Ah, sim, o pai. O pai, por outro lado, ele vê nesse distanciamento do avô
o resultado do trauma que ele sofreu em Auschwitz. Então, justamente por conta disso, esse pai ele vai ficar cada vez mais obcecado com a temática de Auschwitz e com a questão judaica. Então, para ele, os grandes males que acontecem na vida de qualquer judeu tem raiz no fato de que esse judeu passou ou é descendente de alguém que passou pelos horrores de Auschwitz e coisas do tipo. Tanto é assim que quando chega da metade para o final do romance, o próprio pai ele acaba descobrindo uma coisa, que eu não vou falar o que é, ele acaba descobrindo uma coisa e ele próprio passa a escrever uma série de cadernos em que ele vai, ou enfim, uma série de textos em que ele vai contar um pouquinho da relação dele com o judaísmo. Nesse sentido, então, é um texto muito mais subjetivo do que aquele escrito pelo avô. E outra diferença que reside aí nesses escritos do pai, quando a gente pensa nessa relação dele com o avô, é muito interessante porque enquanto o avô tentava escrever para apagar a memória, o que o pai faz é escrever para preservar a memória. Como se no ato da escrita ele conseguisse transmitir tudo aquilo que ele viveu ao próprio filho. E essa é uma questão muito interessante também, porque isso mostra essas várias possibilidades de se trabalhar com a memória quando a gente pensa na literatura. E por fim você tem essa terceira geração, que é lá a geração do narrador, que vai ser filho barra neto, né? Esse narrador, ele estudava em uma escola judaica e juntamente com outros colegas, todos eles judeus, ele vivia fazendo bullying com o único goi da escola. Caso você não saiba, goi é o nome que se dá a uma pessoa que não é de família judia. Muito bem. Durante a festa de 13 anos desse goi, que se chama João, durante a festa de aniversário desse goi, que tentava se integrar a toda a cultura judaica, esse menino, ele entrou na escola, ele é bolsista dessa escola, o pai dele tem que trabalhar como um camelo para poder sustentar ali a educação do filho, e isso é uma coisa muito bonita. Esse menino, ele é órfão de mãe, e justamente para que o pai percebe que existe essa certa dificuldade do filho em se integrar naquele grupo de estudantes, então justamente por conta disso, quando esse menino faz 13 anos, o pai resolve fazer uma simulação de bar mitzvah. Caso você não saiba, o bar mitzvah é uma celebração judaica em que a gente, que representa ali o período de amadurecimento da pessoa. É quando o menino se torna um homem e passa a seguir de fato todos os preceitos e coisas do tipo. Então, o bar mitzvah, ele é um momento muito importante na vida de um menino judeu, e isso acaba, de certo modo, fazendo com que esse pai do João resolva dar esse tipo de festa ao filho, e daí ele vai lá e chama todos os alunos da escola. Muito bem, ou pelo menos da sala do menino. Muito bem. Então, durante essa festa de 13 anos, em que o João tentava se integrar na cultura judaica, esses amigos, incluindo o narrador, eles deixam esse menino, deliberadamente eles deixam esse menino cair no chão. Porque durante o bar mitzvah tem uma tradição que as pessoas pegam você e jogam você 13 vezes para o alto. Pois é, quando chegou na 13ª vez, todo mundo se afastou e deixou o menino cair no chão. Só que ninguém contava que isso traria sérias complicações para esse menino. Esse menino teve que ir ali para o hospital, ele teve que, enfim, usar uma série fazer uma série de tratamentos, fazer fisioterapia, porque ele quebrou uma vértebra ou coisa do tipo. O que acabou fazendo com que esse menino tivesse que se afastar da escola por alguns meses. E aí é a partir desse evento que o narrador percebe que não existe qualquer coisa que ligue a sua vida àquele passado, e aquele passado cheio de sofrimento que é associado ali ao povo judeu. Porque esse narrador percebe que, quando em maioria, os judeus também podem ser autoritários, os judeus também podem ser preconceituosos, os judeus também podem fazer com que outras pessoas sofram, podem matar as outras pessoas. Então essa percepção do narrador acaba fazendo com que ele mude totalmente a sua relação com esse passado e com o pai, principalmente, porque, como eu falei para vocês,
o pai é uma pessoa totalmente obcecada por essa questão do judaísmo e por aí vai. Então, quando a gente pensa neste tipo de livro, hoje em dia, quando a gente pensa em toda aquela questão que está acontecendo lá no Oriente Médio, me parece que é um livro extremamente válido, não é? Enfim, não estou criticando, estou apenas apontando fatos. Muito bem. Então, é justamente essa a raiz do distanciamento entre esse pai e esse filho, entre o pai e o narrador. Porque enquanto o pai trata Auschwitz com uma quase obsessão, o narrador ele vai passar a negar veementemente esse passado por não ter qualquer conexão direta com a vida do avô ou coisa do tipo. Tanto é assim, eu até marquei aqui, agora, engraçado, né? Eu falei assim, eu até marquei, mas eu marquei um monte de coisa. Ainda bem que eu me lembro do que se trata. Isso daqui está na página 36. E eu vou ler um pouquinho para vocês aqui o que ele diz. Quando criança, eu sonhava com essas histórias. As suásticas ou as tochas dos cossacos do lado de fora da janela, como se qualquer pessoa na rua estivesse pronta para me vestir um pijama com uma estrela e me enfiar num trem que ia rumo às chaminés. Mas com os anos isso foi mudando. Eu percebi que as histórias se repetiam. O meu pai as contava da mesma forma, com a mesma entonação, e até hoje sou capaz de citar exemplos que volta e meia deixam a voz dele embargada. A prisão da garotinha, a separação dos irmãos, o médico e o professor e o carteiro e a mulher grávida que atravessou a Polônia antes de ser pega numa emboscada no mato. Alguma coisa muda quando você vê o seu pai repetindo a mesma coisa uma, duas, 500 vezes e de repente você não consegue mais acompanhá-lo, se sentir tão afetado por algo que aos poucos, à medida em que você fica mais velho, aos 13 anos em Porto Alegre, morando numa casa com piscina e tendo sido capaz de deixar um colega cair de costas no aniversário, aos poucos você percebe que isso tudo tem muito pouca relação com a sua vida. Então, como fica claro nesse trecho que eu li para vocês, é a partir desse momento da queda do João, né, na festa de 13 anos dele, que esse narrador percebe que existe uma cisão entre o seu presente e aquele passado de sofrimento que é sempre atrelado e ligado, enfim, ao povo judeu. Muito bem, tudo poderia continuar assim. Esse narrador ele poderia muito bem seguir ali a vida dele totalmente apartado da questão judaica, não fosse o pai mostrar a ele ali todos aqueles diários escritos pelo avô quando o pai ainda era uma criança ali. É a partir desse momento, a partir do momento em que esse narrador entra em contato com esses diários do avô, que ele percebe que toda aquela memória coletiva que pertence ao povo judeu influenciou a sua individualidade mais do que ele imaginava. E daí eu sugiro que você, caso não tenha visto o meu vídeo sobre Maus, veja, porque naquele vídeo eu comento um pouquinho dessa questão da relação entre essa memória individual e a memória coletiva. Então, se você não viu, veja, porque de certo modo isso vai influenciar muito da leitura que eu fiz aqui deste romance. Mas enfim, então veja, não se trata aqui no Diário da Queda de um romance que trate diretamente da questão de Auschwitz, mas sim de um romance que trata das consequências da vivência de Auschwitz na vida das pessoas dessa família, ou pelo menos dos homens dessa família, e é bom sempre frisar isso. Mas enfim, então o que nós temos aqui também toda uma discussão que já havia aparecido lá em Maus também, mas enfim, é toda uma discussão sobre até que ponto, primeiro, é possível transmitir e recriar uma realidade tão traumática por meio da linguagem, como foi lá a realidade de Auschwitz. Segundo, é toda uma discussão sobre até que ponto a memória individual pode ser vista como algo separado do grupo social ao qual nós pertencemos. E terceiro, até que ponto é possível negar, é possível não, mas até que ponto é válido negar o passado em prol de se criar uma individualidade própria no presente. Até que ponto o passado não continua nos influenciando, mesmo à revelia da nossa vontade. Então, todas essas questões vão estar muito bem postas aqui pelo Michel Laub
ao longo de todo esse romance. E, evidentemente, para além disso tudo, nós temos também o seguinte dado. Por nós estarmos acompanhando aqui toda essa tentativa de conciliação, porque é isso que acontece aqui em algum momento, né? Porque, afinal de contas, essa ruptura entre esse sujeito e o passado familiar dele se deu quando ele era adolescente. Aqui nós estamos falando de um sujeito adulto que está relembrando tudo aquilo. Então veja que que a questão da memória aparece mesmo estruturalmente na narrativa quando a gente pensa dessa diferença entre o narrador e o personagem que ele foi quando ele tinha lá os seus 13 anos. Mas enfim, então justamente por nós estarmos acompanhando aqui essa tentativa de conciliação por parte do narrador entre o individual e o coletivo, entre o familiar e o individual, né, quando a gente pensa lá nessa relação entre ele e o pai quando ele era adolescente, a gente pode pensar também nesse romance enquanto um romance de formação, porque o que a gente vai acompanhando aqui é todo esse amadurecimento desse personagem passando por por várias fases dessa relação entre ele e o pai, entre ele e essas memórias familiares. Mas enfim, quando a gente pensa então nos grandes temas, né, desse romance, a gente pode elencar alguns aqui, ou pelo menos eu pude elencar alguns aqui que eu acho que vale a pena comentar um pouquinho. Então, o primeiro grande tema desse romance, me parece que mais do que tratar de Auschwitz, o grande tema desse romance seja a oposição entre essa memória individual e a memória coletiva. E essa oposição se acentua ainda mais quando a gente pensa nesse elemento de corrosão porque passa a memória individual, quando a gente pensa, por exemplo, em doenças como o Alzheimer, né? Quando uma pessoa tem Alzheimer, a memória individual dela vai aos poucos sendo corroída, o que não significa que essa corrosão vá afetar a memória coletiva que essa pessoa carrega. Mas enfim. Então, essa oposição entre essas duas memórias se acentua quando a gente pensa na corrosão porque passa a memória individual e do peso e mesmo da perenidade, né, ou da aparente perenidade dessa memória coletiva quando a gente pensa em um evento como, por exemplo, Auschwitz. Porque até hoje é muito forte falar disso, mas é porque faz muito pouco tempo que isso aconteceu. Uma das grandes questões aqui que são levantadas no livro também é que daqui a 20 ou 30 anos, um sobrevivente de Auschwitz não existirá mais. Né? E daqui a 50 ou 60 anos, um filho de um sobrevivente de Auschwitz também já terá morrido. Né? Então, essa aparente perenidade dessa temática acontece até hoje em dia porque faz muito pouco tempo que esse tipo de coisa aconteceu. Mas enfim, então veja que essas duas memórias que se atravessam ao longo do romance, elas vão se apresentar aqui em um movimento pendular, digamos, ao longo de todo o livro. Então, ora esse narrador vai falar um pouquinho da memória coletiva, ora ele vai falar da questão da memória individual, da memória familiar e por aí vai. Então não é que ele fala primeiro de uma coisa e primeiro da outra. Ele fala das duas coisas ao mesmo tempo, ao oscilar entre uma memória e outra. Mas enfim, outra questão outra temática ainda relacionada à memória que vai aparecer aqui no livro também é essa questão dessa memória herdada e da ruptura que a gente pode passar com ela, né? Que a gente pode ter com essa memória herdada. Isso também vai estar bem presente aqui ao longo do romance. Outro tema que vai ser muito forte aqui neste romance vai ser a questão da condição judaica. E daí, pensando na questão da condição judaica, me parece muito curioso que existe um momento aqui em que esse narrador ele muda de escola. Então ele sai dessa escola israelita e vai para uma escola normal. O que acontece é que todos os elementos relacionados à condição judaica que a gente tem difundidos na nossa cultura, né, aquela coisa toda do judeu sofrendo preconceito e esse tipo de coisa, que não é algo próprio do judeu, mas que é algo que foi imposto ao judeu ao longo do tempo, tudo isso só existe de fato quando este menino vai para essa escola normal e passa a vivenciar tudo isso. Então, digamos assim, para as outras pessoas ele só passa a ser judeu quando ele vai para essa escola em que ele é minoria, porque afinal de contas é a partir desse momento que ele passa a ser o outro. Me parece que ao longo de toda a representação do judaísmo nas artes de uma maneira geral, mas na literatura aqui de uma maneira
particular, me parece que o personagem judeu, ele é sempre o outro, ele é nunca o eu que está narrando. Então me parece que essa oposição entre o eu e o outro é algo que marca muito dessa condição judaica e é algo que vai estar presente aqui quando a gente pensa nessa mudança de escola por parte do narrador. Outra coisa que também, outro tema que também vai estar aqui muito presente ao longo do romance, e é por isso que a gente pode pensar nele enquanto um romance de formação, é a questão da autoavaliação pela qual passa esse narrador aqui. Ao final de contas, nós estamos falando ali de um diário, né? Porque apesar de ser um romance, ele é escrito como se fosse ali um diário, então você tem toda essa questão da autoavaliação. Por quê? Quando a gente pensa no diário, nós estamos escrevendo, teoricamente, para nós mesmos, né? Quando você escreve um diário, você escreve para si mesmo. Então, nesse sentido, você é um leitor, você é um autor, mas aqui no caso, você também tem o objeto que é o objeto livro. Ou seja, em termos postos lá pelo Antônio Cândido, o que o Michel Lobo faz aqui é instaurar um sistema literário próprio para poder estruturar este romance aqui. Então, e lembra lá, a noção de sistema literário pressupõe esses três agentes ali. Um público escritor, um público leitor e a publicação de fato de um livro que dialogue com uma certa tradição. Falei tudo isso em um vídeo até mais antigo aqui do canal, em que eu dei início àquela minha série de vídeos sobre a história da literatura brasileira. O link vai estar lá embaixo, caso você não tenha visto. Mas enfim, então pensando nessa noção de sistema literário do Antônio Cândido, isso está presente aqui. E essa é uma das grandes coisas atreladas ao fato de nós estarmos aqui lendo, teoricamente, um diário. Mas enfim, outro tema que também vai ser muito presente aqui ao longo de todo o romance vai ser a violência em seus mais diversos níveis. Porque aqui, ao longo de todo o romance, o que fica claro é que para esse narrador, o bullying e Auschwitz tiveram a mesma importância, ou pelo menos uma importância relativamente semelhante. Porque em ambos os casos trata-se aqui de uma violência institucionalizada, uma violência socialmente aceita e por isso ainda mais perversa por parte daqueles que a praticam. Então é muito interessante você pensar nesse narrador aqui colocando em um mesmo nível de igualdade o que ele fazia com esse amigo Goi na escola e aquilo que fizeram com os judeus no passado. Porque, é claro, essa questão toda de deixar o menino cair é apenas uma das coisas que eles faziam. Esse grupo de alunos vivia fazendo esse menino comer terra, vivia batendo nele, chutando ele, xingando ele de goi, filho da puta ou coisa do tipo. Então é muito interessante pensar nessa relativização que o narrador faz, justamente por tratar de, como eu falei para vocês, violências institucionalizadas, violências socialmente aceitas. Então, essa questão da violência também vai ser um tema muito importante aqui no romance. As relações de poder e como elas contribuem para a manutenção dessa violência também vai ser um ponto muito importante. A culpa vai ser uma temática presente aqui ao longo de todo o romance, mas também, principalmente, talvez atrelado à culpa, a gente pode pensar na questão do trauma, que é um trauma que vai estar presente ali nessas três gerações dessa família. E esse trauma ele pode ser evidenciado pelo silêncio do avô, pela obsessão do pai e pelo alcoolismo do narrador, porque depois que esse narrador percebe o que ele fez e passa a se sentir culpado pelo que ele fez com este amigo, né, porque a partir do momento em que ele deixa o menino cair ali, ele se aproxima muito desse sujeito, mas enfim, então a partir desse momento esse narrador ele vai passar a ser ali um alcoólatra aos 13 para 14 anos de idade. E essa questão do trauma, e talvez isso seja uma coisa bem pertinente de ser dita, essa questão do trauma, ela reflete mesmo na estrutura do romance. Porque quando a gente pensa lá no que o Freud... Eu não sou uma pessoa que estuda o Freud. O que eu estou falando aqui é porque eu li isso em algum momento do passado sobre o Freud, e daí na hora que eu estava lendo eu me lembrei disso. Mas enfim, quando a gente pensa no que o Freud diz sobre o trauma,
ele diz basicamente que um evento traumático ele não pode ser totalmente assimilado pela nossa psique. Então, e daí quando a gente pensa, por exemplo, o Pavlov lá, né, daquele experimento com os cachorros, ele dizia, por outro lado, que a nossa memória, ela guarda apenas aqueles acontecimentos que têm um maior conteúdo emocional. Eu acho que é isso que ele fala. Mas enfim, você tem esse dado do Pavlov que é, a nossa memória só guarda acontecimentos com maior conteúdo emocional. Mas por outro lado, um evento traumático, que é um evento que tem ali um maior conteúdo emocional, ele não pode ser totalmente assimilado. Justamente, segundo lá o Freud, justamente por conta disso, o relato de um evento traumático, ele se organiza por meio de uma linguagem fragmentada. E é como se estruturalmente o romance expusesse o trauma, daí a fragmentação, porque esse daqui é um romance totalmente fragmentado, porque o que nós temos aqui são 9 capítulos, se não me engano, e esses nove capítulos eles têm títulos que remetem ali a listas incompletas, porque você tem aqui, por exemplo, deixa-me pegar aqui, o primeiro capítulo se chama Algumas coisas que sei sobre o meu avô. O segundo capítulo, Algumas coisas que sei sobre o meu pai. O terceiro capítulo, Algumas coisas que sei sobre mim. E daí quando você abre os capítulos, você vê que eles são numerados aqui, né? Vai do 1 até, enfim. O número de subcapítulos aqui, digamos, ele é variável. Muito bem, então esses 9 capítulos cujos títulos vão remeter a essas listas incompletas, porque afinal de contas ele está falando de algumas coisas que ele sabe e não tudo o que eu sei sobre o meu avô e por aí adiante, tudo isso de certo modo vai acabar mostrando e evidenciando essa fragmentação deste livro aqui. Então, e essa fragmentação, como eu falei para vocês, se liga muito bem e serve muito bem aos propósitos de relatar um evento traumático ou vários eventos traumáticos. Seja lá Auschwitz para o avô, seja lá um evento X que eu não vou falar qual é, para o pai, seja lá a queda do amigo para o narrador. Mas enfim, e uma coisa muito curiosa é que o primeiro capítulo, como eu falei para vocês, se chama lá Algumas coisas que sei sobre o meu avô. Mas é muito engraçado porque quando ele começa a falar, teoricamente no capítulo em que ele falaria do avô, ele também fala de si. E no capítulo em que ele vai falar de si, ele começa falando do avô. Então isso, de certo modo, mostra esse entrelaçamento dessas memórias, dessas 3 gerações, o que contribui novamente para aquela leitura que provavelmente esses 3 personagens eles estão simbolizando uma mesma coisa aqui na totalidade do romance. Mas enfim, outra coisa que também me parece muito curiosa é que esses parágrafos numerados, por um lado, eles reforçam essa ideia da lista, mas por outro, eles vão aproximar muito bem esse texto da organização, digamos, versicular da Bíblia, né? O que é algo que não me parece à toa quando a gente pensa em um livro que trata da questão judaica e coisa do tipo. É como se cada um desses parágrafos fosse ali um versículo maior, digamos. Então, outra coisa também muito importante quando a gente pensa nessa fragmentação. Por um momento a palavra fragmentação me fugiu da cabeça. Mas enfim, essa fragmentação ela também serve muito bem a todo o tema da memória, porque é como se esse narrador estivesse seguindo o fluxo e a desordem da própria memória. Então, pensar na fragmentação em um romance que trata da questão da memória também me parece muito peculiar e muito curioso, né, mais do que peculiar, muito curioso para uma análise aqui deste livro. Mas enfim. E é claro, toda essa questão da fragmentação acaba acarretando na pulverização de vozes dentro deste romance. Porque nós temos aqui o diário do narrador, né, que é o que a gente lê na maior parte das vezes, mas nós também temos aqui o diário do avô e o diário que o pai está escrevendo, como eu disse para vocês. Então essa pulverização de vozes acaba sendo muito bem articulada quando a gente pensa na fragmentação de que é feito aqui este livro. E para além de tudo isso, nós temos também um dado que é a fragmentação,
ela é algo que vai demonstrar esse olhar contemporâneo para o passado, porque a contemporaneidade vê o passado como algo irregular, vê o passado como algo fragmentado, justamente por conta da velocidade em que as coisas acontecem. Então isso também é algo que está presente aqui quando a gente pensa na fragmentação proposta pelo livro. E além de tudo isso, a questão do trauma, que é o que eu estava falando antes de falar da fragmentação, essa questão do trauma, ela também aparece pela circularidade da obra, porque como um evento traumático ele não pode ser totalmente assimilado, como disse lá o Freud, a pessoa ela vai voltando a ele repetidas vezes. E é por isso que você tem, por exemplo, naqueles soldados que voltam da guerra, é uma coisa muito comum que eles vivam sonhando com eventos que aconteceram no campo de batalha ou coisa do tipo. Então, essa volta ao evento traumático dá uma certa circularidade, que também volta lá na questão da memória, e essa circularidade está presente aqui também. E a pessoa ela fica voltando cada vez mais e repetidas vezes a esse evento traumático justamente numa tentativa de assimilar o evento. Então, esse narrador aqui, ele vai voltar exaustivamente a cena da queda, como se ele estivesse ali remoendo tudo aquilo que ele fez com aquele amigo. E a cada vez que ele retoma essa cena, a cada vez que ele retoma essa queda do João, ele vai dando mais detalhes e esses detalhes vão ajudando a delinear cada vez melhor todo esse evento pelo qual passou o narrador e pelo qual passou também esse amigo. E é justamente nisso que nós podemos pensar no romance como um romance, é justamente por isso, né, que nós podemos pensar nesse romance como um romance de formação, porque se trata aqui de uma grande investigação moral por parte desse narrador. Ele vive se perguntando até que ponto ele teve culpa naquela situação toda, não só por ter participado, mas também por não ter impedido que os amigos tivessem feito tudo aquilo que fizeram com este pobre desse João. Nesse sentido, então, a queda, ela é muito. A queda aqui do título e essa queda que a gente vai acompanhando aqui, é uma queda muito mais simbólica do que uma queda física. E em se tratando, então, de uma análise das consequências dessa queda, a linguagem desse romance é uma linguagem extremamente direta, é uma linguagem quase sem adjetivos, o que vai tirar do romance toda e qualquer carga emocional, toda e qualquer subjetividade. Há momentos aqui que beiram o lirismo, mas também há momentos aqui que beiram ali uma objetividade quase que naturalista e realista, enfim. Então veja que este livro aqui, esse diário do narrador, ele fica no meio termo entre o diário do pai e o diário do avô, o que é algo muito peculiar também. Enfim, não vou falar mais nada deste livro, porque eu acho que você deve ter percebido que eu gostei dele sobremaneira. Então, enfim, fica aqui a dica de mais este livro incrível. Sério mesmo, gente. Leiam este livro, porque vale muito a pena. Provavelmente ele vai figurar ali na minha lista de melhores leituras do ano, porque eu realmente me identifiquei muito com isso daqui, porque como eu falei para vocês aí em um vídeo para trás, essa questão do judaísmo sempre esteve muito presente na minha vida e teve vários momentos em que eu fiquei de saco cheio com ela. Demorou muito para eu poder entender a importância desse tipo de discussão na literatura e na vida das pessoas de uma maneira geral. Enfim, é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.